E a gente vai receber o médico veterinário Marcos Rezende, colunista do nosso Agromanhã. E hoje ele vai falar sobre com as chuvas agora firmando, a movimentação das estações de monta já é vista na maior parte das regiões pecuárias do Brasil. E quem faz IATF, a inseminação artificial em tempo fixo, sabe que o bezerro do cedo, que é o fruto aí do início da estação, é melhor e mais valorizado. E por isso não quer perder tempo não para emprenhar logo a sua vacada já nessa primeira etapa, né? Mas olha, você que está em casa sabia que existem pequenas diferenças no metabolismo das vacas que, se respeitados, podem fazer toda a diferença nos índices reprodutivos do rebanho? Pois então o Marcos já está aqui para tirar essa dúvida com a gente. Marcos, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Lilian. Bom dia, os amigos do agronegócio. Olha, Lilian, você já pode ter a sua vacada, viu, Lilian? Tá sabendo mais do que muita gente por aí, é verdade. O bezerro do cedo é muito melhor do que o bezerro do... Mal sabemos a aula que você já nos dá bem antes, né, Marcos? Me diz uma coisa, né? Eu quero começar perguntando para você por que o bezerro do cedo é melhor, né? Todo mundo diz isso, mas eu e muita gente em casa, lógico, quer saber e entender por que disso. Muita gente repete isso e não sabe por que acontece. O que acontece? O bezerro do cedo é o bezerro do início da estação de monta, Lilian. O que tem esse bezerro? Primeiro, é filho das vacas, das melhores vacas, ou seja, daquelas vacas que estão ciclando normalmente. Uma outra coisa é que esses bezerros, a vaca emprenhando, ela pega toda a estação, ela pega todo aquele capim bom, ou seja, que começa a fluir, que começa a surgir, e ele nasce também, Lilian, na época seca, ou seja, ele nasce na época que é para ele nascer, não tem que ter capim para ele, tem que ter capim e nutrição para a vaca, ele vai correr menos, vai ser sujeito a menos riscos sanitários por conta das chuvas, e quando ele começar a comer, Lilian, o pasto vai estar verdinho. Por isso que o bezerro do cedo é melhor do que o bezerro do tarde, que já nasce nas águas e quando ele começa a comer, o pasto está verdinho, mas tem menos tempo de pasto verde, porque daqui a pouco começa a seca. Por isso o bezerro do cedo é melhor do que o bezerro do tarde. Muito bom, tá aí, olha que interessante. Marcos, agora diz outra dúvida, né? Esse bezerro do cedo só existe por causa da estação de monta? E se fosse, no caso, monta natural, né, com a vacada emprenhando aí via manifestação de cio e touro? Tira essa dúvida para a gente também. Eu vou fazer a pergunta o contrário, Lilian, para a gente entender. Na natureza, qual o período em que as fêmeas bovinas, se soltas na natureza, a gente pode ver os gnus, pode ver os búfalos selvagens em outros países na savana, na natureza, qual a época que os animais entram em cio? Se a gente for ver, Lilian, é no início das chuvas. Então, o que está acontecendo aqui? Em monta natural, o produtor vai perceber que nesse período, monta natural, com touro solto no pasto o tempo todo, sem estação de monta, o produtor vai perceber que as vacas ciclam mais agora no início das chuvas. Então, por consequência, o bezerro do cedo, ou seja, nessa época agora, tem mais vaca prenha e também o bezerro do cedo, na monta natural, também vai ser melhor, viu, Lilian? Por conta dessas características que a natureza já nos mostra. Legal. Agora, Marcos, a gente ouve falar aí vários termos técnicos, né, que muitos não entendem. Ontem, inclusive, quando a gente estava conversando, você falou um que eu falei, o que significa isso? Então, você vai ajudar a gente a entender, tá? Eu vou dizendo aqui algumas palavras e aí você vai respondendo. Ó, uma delas, nulipara. É assim que se pronuncia? Nulípara. Nulípara, tá vendo? Está valendo, Lilian. São as fêmeas que nunca se reproduziram. O produtor, o campeiro, ele fala assim, novilha virgem, tá? Ou seja, é aquela fêmea que nunca foi submetida à monta, que nunca pariu. Essa é uma nulípara. Tá aí. Agora, primípara. Agora o acento veio no lugar certo. Né? Primípara, Lilian, é aquela fêmea que, ou muitos chamam de novilha também, mas que já pariu uma vez e está indo para o segundo serviço, ou seja, está indo para a segunda prenhez. Essa é uma primípara. Tá, e a mutípara? É a vaca velha, ou seja, aquela vaca que já tem 2 ou mais crias, Lilian. Ela é aquela que já é uma vaca experiente, já passou por nulípara, já passou por primípara e agora está indo para a sua 3ª ou mais cria, é uma vaca multípara. Essa aí ficou mais fácil, viu, Marcos? Não sei se para quem está em casa são termos aí que geralmente são muito usados, né? Mas para quem não é do agro, como nós temos, muitos telespectadores, é muito bacana a gente trazer aí essas peculiaridades, né, do nosso setor. Agora, existe, Marcos, diferença entre elas na hora de montar um protocolo reprodutivo? Existe, Lilian, existe sim. Quando a gente vai conversar com os veterinários,
Eu como um deles também, né? Mas quando a gente conversa, a gente percebe que nós mudamos a necessidade de alteração do protocolo ou do manejo para cada uma dessas categorias, viu, Lilian? As multíparas e as nulíparas, ou seja, as novilhas virgens e as vacas velhas, elas são mais fáceis de emprenhar do que as primíparas, isso por características fisiológicas. É mesmo, isso que eu ia te perguntar, né? Por que as primíparas são mais difíceis de emprenhar? Quais são essas características fisiológicas? Lilian, a nulípara, vamos pensar, para entender a primípara. A nulípara, ela nunca esteve em serviço, ela vai receber um sêmen, digamos assim, sem desafio nenhum. Então, ela vai emprenhar mais facilmente. Só que essa nulípara, quando ela pare, estou falando para a gente entender a primípara, tá? Quando ela gesta, ela está gestando e também desenvolvendo o seu corpo. E aí ela se torna uma primípara. Se ela não for corretamente nutrida, com suplementação nutricional, pasto bom, suplementação injetável muitas vezes, o que vai acontecer com ela, Lília? Ela vai dedicar demais ao bezerro, tanto na gestação quanto na amamentação, e vai ter dificuldades para ela. Por isso, a maior dificuldade dessas fêmeas, das primíparas, emprenharem. E aí a necessidade do produtor obedecer à recomendação do veterinário e usar um protocolo adequado para ela, muitas vezes com estimulador de ovário, e também fazer uma suplementação nutricional mais rica em energia e proteína, para facilitar a atividade ovariana e permitir que as primíparas, que estão indo para a segunda cria, né, elas emprenhem mais facilmente. Tá aí, muito legal. E aí, para a gente encerrar, tem mais uma pergunta. O protocolo reprodutivo escolhido pode interferir nos resultados da IATF, a inseminação artificial por tempo fixo? Lilian, o protocolo interfere, o veterinário interfere, o inseminador interfere, Lilian, tudo interfere. Então, o que acontece? A hora que o veterinário palpar esses animais, identificar os animais, ele vai estabelecer um protocolo para cada uma dessas categorias. Por isso, a necessidade do produtor fazer a separação de lotes, viu, Lilian? Não dá para misturar multípara com nulípara. Então, ele separa os lotes, lote de multípara, lote de primípara, lote de nulípara. Algumas vezes esses lotes são separados entre vacas que estão mais magras, vacas que estão mais gordas, vacas com problema de reprodutivo, vacas sem. E isso é muito importante. E o protocolo interfere sim, viu, Lilian? E existem algumas estratégias também que dá para usar no protocolo, que é, por exemplo, a utilização de minerais injetáveis no D0, ou seja, no dia da inseminação. E também a utilização de estimulantes de ovário, que são produtos que são comuns, estimulantes de atividade ovariana, que são comuns e são muito bem-vindos em determinados momentos da IATF. Então, o protocolo interfere, sim. Aí, muito bem, nossa coluna Saúde Animal, bastante técnica hoje. Marcos, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui, como sempre, esclarecendo para a gente muitos assuntos envolvendo a saúde animal no nosso país. Um ótimo dia para você e até semana que vem. Eu que agradeço. Até lá, Lilian. Até.